Olá, sejam bem-vindos ao canal Despertar e Prosperidade. Aqui é Arley Rocha. Estou trazendo para vocês aqui o meu primeiro vídeo informativo nesse canal e eu gostaria de esclarecer para vocês, né? Eu estou trazendo aqui um vídeo do Rafael Hungria. Lembrando que o Rafael Hungria ele é um pesquisador, né, do ecossistema Dáquila, do qual eu também faço parte. E eu recomendo a vocês estarem se inscrevendo no canal dele no YouTube. O canal dele também no Telegram é muito bom e tem muitas informações ótimas para vocês lá. E tem também o canal dele no Instagram. Então sigam ele nas redes sociais, assistam os vídeos deles que vai ajudar muito ao despertar consciencial de cada um de nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro da Bíblia, né, que traz muitas informações importantes. E a gente sabe que houveram manipulações e eu gostaria de dividir essa informação com vocês. Então vamos lá, vamos ver o que o Rafael está falando aqui. José Nascimento pergunta sobre o Apocalipse que os cristãos tanto temem, também em relação à salvação eterna e morte eterna. Bom, Apocalipse, o texto, que foi deixado no Apocalipse, grande parte dele foi invertido pela igreja, pelos compiladores do livro Apocalipse. Ele foi bem adulterado. Muita coisa que está ali com uma conotação negativa, como profecias, na verdade, eram profecias e informações muito positivas para a humanidade. Então, essas informações muito positivas para a humanidade foram passadas, e ele deve falar mais para frente no vídeo, né, para João, né, para que ele relatasse isso nos transcritos dele. E essas informações partiram das 49 raças, né, que são raças de seres multidimensionais, ultradimensionais, cujo objetivo é ajudar a humanidade. Só que isso tudo foi distorcido, manipulado, para justamente, lá na frente também ele vai falar um pouquinho disso, gerar a frequência de medo e de pânico nas pessoas, porque com essas frequências fica mais fácil dominar as pessoas, fica mais fácil manipular a cabeça das pessoas, enfim. Esses eram os objetivos dos homens que fizeram isso, né, quando foi fundada a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vamos ver o que o Rafael está falando para a gente aqui. Que foram passadas pelos nossos amigos das estrelas lá atrás, para João na ilha de Patmos e para muitos apóstolos também, que depois compilaram os textos do Apocalipse. Só que quando esses textos caíram nas mãos, dos patriarcas da igreja, dos donos do conhecimento e da verdade, dos manipuladores da fé, nós perdemos o conhecimento verdadeiro. E eles criaram uma história, uma profecia, para deixar o povo apavorado, morrendo de medo do futuro. Assim, seria gerada uma frequência de medo, de pânico, e com medo as pessoas seriam muito mais controladas e manipuladas. Essa foi a intenção deles. Por isso que depois também colocaram a ideia do céu e do inferno, da morte eterna ou da vida eterna. Pois é, agora vejam vocês, né, as informações importantíssimas que era para estar ali no livro, infelizmente foram substituídas justamente para gerar essa frequência, igual eu falei com vocês, a frequência do medo, a frequência do pânico, e esconderam também as verdades sobre a vida eterna e sobre a morte eterna. E utilizaram dos dizeres no livro do Apocalipse para realmente fazer isso daí, né, manipular as pessoas, né, através do medo e do pânico, que são frequências muito baixas, né? Portanto, então faz-se necessário que a gente venha a buscar o nosso despertar consciencial, justamente para sair das garras, né, desse sistema, de tudo que foi criado para manipular nossa mente, para manipular nossas vidas e nos deixar numa condição de gado mesmo, né, gado teleguiado. Enfim, vamos ver o que o Rafael continua a falar para a gente aqui. Apenas aqueles que estariam salvos em Cristo teriam a vida eterna. Quem não seguisse as recomendações, as diretrizes, as ordens da igreja seria punido, seria condenado ao inferno, ao sofrimento, eternamente. Que isso? Onde já se viu Deus, que é amor, que jamais faria mal a nenhum ser humano, nenhuma criatura, nenhum ser vivente, colocaria uma entidade viva num sofrimento eterno? Isso não existe. Isso é
pura manipulação desses seres humanos que desejavam controlar a humanidade através da fé, através da religião cristã, católica na época. Infelizmente, isso passou depois para os evangélicos em um certo nível, né, de manipulação também. Então vejam vocês, né, por volta do ano 1570 surge o movimento protestante na Igreja Católica, e esse movimento, depois de consolidado, né, com certeza o Martinho Lutero, que foi o mais evidente ali na turma, que eram cerca de 80 bispos e padres insatisfeitos com o que a igreja estava fazendo, né? Então ele foi cooptado e o sistema, na época, ele chegou a ficar preso, né? Muitas pessoas estranharam que de repente ele sumiu, mas eles disseram para ele, assim, olha, ou você desfaz de tudo que você já escreveu a respeito, de tudo que você já falou, nega tudo que você tem, ou infelizmente a sua vida não continua a partir daqui. E aí ele acabou sendo cooptado e fez um Ctrl+C, Ctrl+V, criou a igreja evangélica, que nada mais é do que um bracinho ali, como é que fala? Como se fosse um dedo a mais da igreja católica, né? E nada mais, nada menos do que a continuação do Império Romano, hoje, até hoje, na verdade, né? Aqui na Terra. Mas o dia dele está contado, eu tenho certeza disso. Então, quando falamos da vida eterna, existe um fundo de verdade. Quando falamos da morte eterna, existe também um pouco de verdade, mas não é absoluta. Não existe nada em absoluto que não possa ser transformado. Se nós, com o nosso nível de consciência após a morte, estarmos num estado de ignorância, nós continuaremos na ignorância e no sofrimento, até o momento que nós despertarmos, tomarmos consciência, mesmo que seja pela exaustão e o desgaste profundo da nossa consciência, nós vamos despertar. E no momento do despertar, ocorre a conversão para o verdadeiro caminho que nós esquecemos, o verdadeiro propósito da vida. Deus não pune ninguém. Deus não vai deixar ninguém em sofrimento eterno após a morte. Somos nós mesmos que escolhemos continuar no sofrimento e na ignorância após a morte, por não compreendermos o propósito real da vida. Então, gente, você que está nos assistindo aí agora, que fique bem claro, né? O Rafael Hungria está passando essas informações. A gente já tem algum nível de conhecimento, mas muito primário ainda. E o que ele está falando é muito sério. Por isso que a gente deve despertar a nossa consciência para que nós possamos abrir a nossa mente, receber as informações de forma correta, de onde estão vindo essas informações, né? Assimilar tudo isso daí, para que nós possamos elevar o nosso padrão de vida, a nossa vibração, a nossa energia, para que nós conquistemos então a vida eterna de verdade. Né? A gente vai ter oportunidade de falar em outros vídeos, que eu vou trazer também o Rafael, vou trazer também alguns outros aqui para a gente poder estar mostrando para vocês onde está a informação verdadeira, para auxiliar, para ajudar no seu despertar. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui, né, que mais uma vez frisando, sigam os canais do Rafael Hungria no YouTube, no Telegram e no Instagram. Vocês vão encontrar informações importantíssimas nesses 3 canais dele, tá? E eu gostaria de deixar aqui algumas informações para vocês. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com aquela pessoa que você vai perceber que ele precisa dessa informação. Então, além de se inscrever no canal, além de deixar o seu like, deixa também um comentário. Qualquer comentário seu, desde que não seja ofensivo, a gente vai responder todos, tá? E eu gostaria também de deixar para vocês um link na descrição desse vídeo, um link sobre mais informações, né, onde você vai encontrar mais informações a respeito do Apocalipse. Clica lá nesse link, dá uma olhadinha, te agradou? Vai para cima, estuda, se informa, se intera e procura saber realmente o que está acontecendo nesse mundo, né, como ele foi manipulado, de que forma que essas pessoas ruins estão fazendo isso. E é isso aí. Deixa o seu like, se não gostou deixa o dislike e tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui, tchau!